Para se proteger contra os ataques de feras na selva, o homem utilizou alguns troncos como suporte para construir uma cabana de madeira a 2 metros de altura em uma árvore. O espaço interno é amplo o suficiente para acomodar uma família de 3 pessoas. E ainda é equipado com uma escada de madeira retrátil. A sensação de segurança ao morar ali é absoluta. Com o clima aquecendo gradualmente, Sean levou os 2 Bruces para o coração da selva, parando e seguindo pelo caminho. Eles finalmente pararam diante de alguns troncos grossos e retos. Aqui não há apenas um espaço aberto e amplo, mas também é possível usar os troncos como suporte natural, para esconder perfeitamente o abrigo. Melhor do que querer agir. Primeiro, ele pegou um galho, para medir a distância entre os troncos. Em seguida, de acordo com essa medida, começou a coletar as toras necessárias para a construção nos arredores. Depois de transportar todas as toras de volta, ele primeiro selecionou uma delas, instalando-a firmemente no meio dos troncos, e fixou-a com cordas de cânhamo. Em seguida, usou isso como base para se estender para os 2 lados, montando a estrutura da base da cabana. Depois, fixou as demais toras uma a uma sobre a estrutura, alinhando-as bem próximas para formar uma plataforma sólida. Com a plataforma servindo de suporte, Sean começou imediatamente a construção das paredes. Ele escolheu propositalmente algumas toras grossas e retas, e as fixou horizontalmente nos vãos entre os troncos laterais, usando cordas de cânhamo para um segundo reforço, garantindo que ficassem firmes e sem balançar. Após concluir a construção das paredes laterais, Sean voltou ao chão e começou a fazer a estrutura de suporte do telhado. Primeiro, ele usou troncos para montar 2 estruturas triangulares regulares, instalando-as sucessivamente sobre as paredes. Então martelou pinos de madeira para fixá-las. Essa estrutura não é apenas sólida e durável, mas a inclinação permite que a água da chuva escorra rapidamente para o chão, evitando assim o acúmulo de água. Terminadas essas tarefas, ele se levantou e partiu novamente, em direção a um canavial próximo. Ele colheu uma grande quantidade de palha de junco seca, dividiu-a em pequenos feixes e os amarrou firmemente com cordas de cânhamo, para facilitar o transporte e a instalação. Esse material natural não possui apenas um excelente efeito impermeável, mas também funciona muito bem como isolante térmico, sendo ideal para cobrir o telhado. No entanto, antes de cobrir, ele primeiro instalou algumas toras horizontais sobre a estrutura, para criar um suporte extra. Em seguida, pegou os feixes de palha de junco e os colocou ordenadamente, um a um, sobre a estrutura. Como o peso da palha é muito leve, não sobrecarrega o telhado nem as paredes. Além disso, mesmo que ocorra algum dano localizado no futuro, basta substituir diretamente com juncos novos. A manutenção é extremamente conveniente. Após concluir a cobertura dos 2 lados do telhado, a cabana já começou a tomar forma. Sean não parou por aí. Ele pegou o saco de estopa que trazia consigo e foi até... escavou um pouco de areia fina. Ao mesmo tempo, ele também coletou muito feno ao redor, empilhando de lado para uso posterior. Em seguida, foi até o riacho próximo. Encheu uma bolsa inteira com água limpa. Despejou no monte de terra, misturou com o feno e mexeu repetidamente, preparando uma lama com viscosidade moderada. Espalhou uniformemente sobre o chão dentro da casa, formando uma plataforma espessa. Depois inseriu alguns pedaços de madeira para fixação, montando a estrutura principal da lareira. Na selva, onde a diferença de temperatura entre dia e noite é grande, isso é a chave para resistir ao frio e garantir a sobrevivência. Depois aplicou a argila na superfície da estrutura, para evitar que a alta temperatura incendiasse a estrutura interna de madeira. Para que a fumaça pudesse sair suavemente da casa, Sean foi para o lado, inseriu os demais pedaços de madeira verticalmente no chão, começou a montar a estrutura da chaminé. Ainda usando argila para selar, garantindo que não houvesse vazamento de fumaça. Após a conclusão da construção da lareira, ele coletou lenha seca e a colocou na fornalha para acender, enquanto testava o efeito da exaustão de fumaça. Também podia usar o calor para acelerar o endurecimento da argila, tornando assim toda a estrutura mais estável. Aproveitando esse tempo, Sean pegou os talos de junco restantes, combinou-os com a argila preparada anteriormente, selou firmemente as frestas nas bordas das paredes, para evitar que o vento frio penetrasse na casa. Aproveitou para selar também a parede que ainda estava aberta nos fundos da cabana. Enquanto Sean se concentrava em selar a parede, de repente começou a cair granizo na floresta. Felizmente, o telhado já estava pronto. Trabalhar dentro de casa não foi afetado pelo exterior. E esse granizo veio rápido e passou rápido, não atrasando por muito tempo.
Após concluir a vedação da parede traseira, a estrutura principal da cabana estava basicamente formada, restando apenas a entrada frontal sem tratamento. Para facilitar a entrada e saída, ele primeiro estendeu uma tora grossa para fora, usando-a como suporte. Fixou 2 troncos de um lado. Então ele selecionou mais alguns pedaços de madeira. Dividiu-os ao meio com um machado, para servirem como degraus de escalada. E os fixou entre os troncos com um certo intervalo, formando assim uma escada de madeira. Haha, o efeito ficou perfeito. Até o Bruce consegue subir e descer facilmente. E por questões de segurança, ele projetou propositalmente a escada para ser elevável, evitando completamente os perigos do solo. Em seguida, ele começou a montar a porta de entrada da cabana. Primeiro montou a estrutura geral com pedaços de madeira. Depois selou as frestas ao redor com os talos. Em seguida, usou galhos para medir o tamanho do painel da porta. Selecionou um pedaço de casca de árvore de textura dura. Cobriu a parte superior da estrutura, não apenas para proteger do vento e da chuva, mas também ficou com um visual muito bom. Com tudo devidamente arrumado, Shan fixou 2 dispositivos de polia nas toras do telhado. Conectou a escada de madeira com corda de cânhamo. Sem precisar de muito esforço, conseguia levar a escada facilmente. A sensação de segurança foi ao máximo. O tempo passou na ocupação. Vendo o céu escurecer gradualmente, Shan carregou a mochila cheia de suprimentos. Subiu a escada de volta para dentro da casa. Aproveitando que o fogo da lareira estava forte, começou a preparar o jantar de hoje para o cãozinho. Uma panela de arroz com coxa de frango cheirosa, um verdadeiro luxo. Esperou o Bruce terminar de comer, para então começar a preparar seu próprio jantar. Cortou os ingredientes que trouxe em pedaços pequenos. Colocou-os sucessivamente na panela usada para fazer sopa. Depois de despejar água fervente, colocou sobre o fogo de carvão para aquecer lentamente. Após esperar por 77.419 minutos, uma panela de canja de frango fumegante ficou pronta. Satisfeito e alimentado, Shan levantou-se e puxou a corda de cânhamo do lado de fora. A escada de madeira subiu lentamente, isolando a escuridão e os perigos do mundo exterior. Em seguida, ele estendeu o tapete isolante, iniciando assim sua primeira noite nesta cabana.